Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Saúdo com a paz do Senhor aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com o pastor Itamar, nosso convidado, e com a Renata, minha irmã. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, eu particularmente gostei bastante, que é o que Jesus exige de você, jovem. Renata vai estar lendo o versículo tema e colocando aqui os tópicos que a gente vai estudar hoje. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que estão nos assistindo também nessa transmissão. Deus abençoe a vida de vocês. Nosso versículo tema escolhido para esse mês se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta, a gente vai fazer aqui uma leitura ativa. Ainda no versículo 24, logo no começo diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E negue-se a si mesmo tem a ver com renúncia. Então, o pastor Itamar vai falar um pouco sobre a importância da renúncia para a gente poder cumprir isso que Jesus exige de nós. Muito bem, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, os presentes aqui na nossa igreja, a você internauta também, que Deus abençoe a paz do Senhor para vocês também. Muito bem, renúncia aqui, inclusive esse é um tema que tem sido focado de uma maneira muito discrepante daquilo que é a realidade bíblica para as nossas vidas. Eu tenho observado que as pessoas, quando dizem que tem um chamado de Deus, alguma coisa para fazer para a obra de Deus, renunciam tudo para viver somente enfiado dentro da igreja. E, na verdade, essa renúncia que o Senhor fala aqui é renunciar às coisas que o mundo oferece que aparentemente são prazerosas. Aparentemente. Então, a renúncia, quando Jesus falou aos seus discípulos aqui, olha, vocês têm que renunciar, ou seja, deixar as coisas erradas para trás e seguir adiante no Evangelho. Então, a renúncia fala de abrir mão do pecado e abraçar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Não é a renúncia que eu vejo muita gente fazer. Tem pessoas que falam que renúncia é viver pela fé. Aí abandona o pai, abandona a família, fica enfiado dentro da igreja, pega uma Bíblia, põe embaixo do braço e acha que já é missionário e sai pelo mundo afora. Não é isso que a palavra de Deus nos diz nessa noite. A primeira coisa que tem que ser bem focalizada aqui é a renúncia do pecado. Deixar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que agride ao nosso Deus, tudo aquilo que está contra a sua palavra, isso nós devemos renunciar. A renúncia foi o nosso primeiro tópico. E ainda no versículo 24 diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E tomar a sua cruz simboliza posicionamento, ter um posicionamento, porque não basta só nós termos um bom testemunho, mas a gente tem que ser embaixador de Cristo, onde a gente convive na nossa escola, na faculdade, no trabalho. É importante se colocar na posição e ser embaixador. Posicionamento, eu entendo assim como algo que Jesus exige de nós, numa maneira muito profunda, engloba muitas coisas. Enfrentar as batalhas que a gente enfrenta ao se entregar por completo para Jesus exige de nós um posicionamento. Eu me lembro de Esther na passagem do capítulo 4, no versículo 12 ao 14, ela fala ali com o tio dela, Mardoqueu, e ele fala para ela, no contexto em que eles estavam vivendo, o povo judeu estava sendo ameaçado e estava todo mundo com muito medo, né? E Esther, como parte daquele povo, apesar de estar no governo, ela precisa ter um posicionamento. E ali o tio dela fala para ela: se você se calar, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a casa do teu pai vão perecer.
quem sabe não seja por um momento como esse que Deus te colocou aí. Então, ela estava ali naquele lugar, Deus colocou ela ali para que ela exercesse aquela posição naquele momento. Então, ela precisava se posicionar e a posição dela exigia dela algo muito importante. Ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. E quando ela entra na presença do rei, ela está ali renunciando, que é o que a gente acabou de falar, a própria vida dela. E ela está colocando em risco a vida dela em relação a isso. Eu vou pedir para a Renata ler o versículo 25, é o versículo seguinte do nosso tema. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então, aí, eu vejo no comportamento de Esther algo muito importante. Depois que o tio dela fala isso para ela, ela responde assim, jejum em 3 dias, eu também vou jejuar com as minhas servas, e depois eu entrarei na presença do rei, e se eu tiver que morrer, eu morro. Então, se a gente vê, ela poderia morrer de um jeito ou de outro. Porque o que ele falou para ela? Que se ela se calasse, ela ia perecer. E o povo judeu ia vencer da mesma forma, porque Deus ia arranjar o livramento. Então, ela poderia morrer de um jeito ou de outro. Ela resolveu escolher a melhor parte. Ela resolveu dar a vida dela em prol do reino. Pastor Itamar? É interessante essa passagem bíblica sobre a sentença de morte para o povo judeu, ali naquele cativeiro onde eles estavam vivendo, e onde Deus, de maneira milagrosa, operou ali, né? Onde os seus inimigos estavam planejando a morte de todos os judeus em todas as províncias. O edito já tinha sido declarado, já tinha sido selado com um anel, e não podia ser voltar atrás. Não podia ser voltar atrás. Mas aí Deus, nesse momento, tomando Mardoqueu, falou para ela assim, olha, realmente, se você se calar, Deus, socorro de outra parte, nos enviará. E ela realmente, ela preferiu, então, arriscar a sua vida. Como rainha, ela só poderia se apresentar diante do rei se o rei chamasse. Se o rei não chamasse, ela praticamente poderia perder a vida. Então, qual que era a situação? Ela se apresentasse, se o rei estendesse o cetro para ela, ela poderia chegar diante do rei e falar com ele. E se ele não estendesse o cetro, a sua vida estaria extinta a partir daquele momento, né? Realmente, o nosso Jesus é da mesma maneira. E o que a gente precisa observar, como as nossas meninas estavam falando aqui, a Renata, sobre a escola, sobre faculdade, onde nós estivermos, nós precisamos ser a luz do mundo. Precisamos ser o diferencial, né? O cristão, ele precisa estudar. Mesmo que você tenha um chamado na sua vida, isso nós vamos falar mais para frente, sobre a vocação, sobre chamado, mas enquanto não se cumprir a promessa de Deus na sua vida, a vida continua. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se preparar. Amanhã ou depois, Deus pode te chamar para te levar ao campo missionário. Eu lembro que algumas promessas que Deus fez na minha vida quando eu era jovem, se cumpriram agora há pouco tempo. E passaram-se 20 e poucos anos, desde que Deus prometeu até o cumprimento. Mas se cumpriu, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, a nossa atitude, o nosso correto posicionamento é ser testemunha aonde quer que seja, em casa, no trabalho, na família e principalmente com os amigos na escola, na faculdade. Ainda no versículo 24, diz, tome sua cruz e siga-me. E isso tem a ver com foco, ter foco no caminho e tomar cuidado para não sair da direção. E obediência também. A obediência nessa questão, eu enxergo como uma das maiores exigências de Jesus para nós. Além da renúncia, que também, renúncia e o posicionamento, a obediência ela é muito importante, porque quando a gente obedece, a gente se sujeita a Deus, a gente se submete à vontade dele. Então, pastor Itamar, a respeito de obediência. Sobre obediência, foi o pecado que tirou Adão e Eva do jardim. Foi a desobediência, porque eles poderiam comer da fruta, de tudo que tivesse no jardim do Éden, exceto da fruta
que estivesse ali naquela árvore da ciência do bem e do mal. Dali eles não poderiam comer. As outras eles poderiam fazer qualquer coisa, principalmente que a ordem foi dada para Adão. Tanto é que Eva comeu e não aconteceu nada. Mas quando Adão foi participar daquele fruto, que se abriu os olhos, então eles perceberam que eles tinham cometido uma falha muito grave diante de Deus. E por causa disso eles foram expulsos do paraíso. Então a desobediência hoje é causa de muitos jovens, inclusive tem uma estatística não muito grata, mas aqui no Brasil, jovens de 16 a 25 anos, eles morrem com uma facilidade muito grande, infelizmente, é um número grande de pessoas que morrem. Por quê? Principalmente porque desobedecem pai e mãe. E é o primeiro mandamento com promessa. Respeitar, honrar o teu pai, honrar a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você fazendo isso, você será abençoado, e a promessa de você honrar o teu pai e a tua mãe é longevidade, ou seja, você vai chegar longe, vai viver os seus dias, vai cumprir o teu período na face da terra. E quem não obedece, infelizmente, está afadado a perder a sua vida antes do tempo. Então os tópicos aqui separados foram: o que Jesus exige de nós é renúncia, posicionamento, foco e obediência. Os nossos jovens enviaram para nós algumas perguntas e alguns assuntos que eles gostariam de entender em relação a esse tema, e o pastor Itamar vai estar respondendo. O primeiro jovem mandou assim: em relação ao chamado, o que Jesus exige de nós, como a gente descobre o nosso chamado. Ele falou assim que muitos jovens aqui, eles não sabem aquilo, para que eles foram chamados, porque eles estão no mundo. Então, e como começar também a trabalhar em relação a isso? É uma questão bastante delicada, inclusive os nossos jovens, a maioria, não sabe discernir qual é o tempo de Deus, porque quando Deus ele faz uma promessa bíblica através de uma palavra profética para alguém, nós precisamos lembrar duas coisas importantes. Primeiro, os tempos. O tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano, né? O tempo de Deus, quando nós falamos de tempo de Deus, nós falamos de Kairos. No Kairos de Deus, todas as coisas já estão cumpridas. Quando ele fala uma mensagem profética para mim ou para uma de vocês, no Kairos de Deus já está cumprido. Mas nós precisamos viver o Cronos, o nosso tempo, a nossa realidade. Então podemos receber uma mensagem profética, foi o que eu falei para vocês. Recebi algumas coisas proféticas da parte de Deus há muitos anos atrás, que vieram se cumprir 20 e poucos anos depois. Eu esperei 20 e alguns anos para alcançar algumas promessas de Deus na minha vida. Então o que os jovens têm que fazer? O que é necessário fazer? Ora, uma das coisas que nós batemos na tecla, eu sempre trabalhei com jovens aqui na Central, né? A Kelly foi uma das minhas discípulas, né? Graças a Deus, toda a sua família, e nós trabalhamos com as meninas aqui também, e uma das coisas que eu sempre incentivei os nossos jovens foi estudar. Estude, por quê? Vamos nos preparar, se prepare, porque depois que você se formar, depois que você estiver preparado, aí Deus vai achar ou vai te colocar no projeto que Ele tem para você. Quando nós observamos alguma coisa, principalmente Martinho Lutero, se eu não me engano, quando ele afixou as 95 teses ali na porta de Wittenberg, contra algumas coisas que ele questionava, ele tinha apenas 31 anos de idade, né? Billy Graham, ele com 30 anos, ele já tinha pregado para mais de 210 milhões de pessoas em 185 países. Então, quer dizer, existe um tempo, e esse tempo é que nós precisamos aguardar. Enquanto isso, a Bíblia fala que vamos remir esse tempo. Nós sabemos que temos que ter essa remissão de tempo. E como é que nós vamos remir? Então, jovem, aí é onde eu sempre peguei no pé das pessoas, dos nossos jovens aqui, principalmente na Central, quando nós trabalhamos coisas da escola dominical. Se prepare, estude e aguarde. Aquilo que Deus prometeu na tua vida vai se cumprir. Qual é o tempo? Eu não sei o tempo. Mas enquanto isso você precisa estudar, vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai trabalhar, vai se preparar, e no momento certo Deus tira você e leva você para fazer a obra. A Bíblia mesmo fala que todo mundo tem um chamado, mas nem todos são escolhidos para fazer o diferencial. E eu sei que aqui nesta noite Deus pode levantar pessoas, jovens aqui, do nosso meio. Um jovem pode fazer a diferença no mundo inteiro. Martin Luther King, ele tinha 26 anos quando ele liderou a primeira marcha contra o racismo nos Estados Unidos, apenas 26 anos de idade, tá? Então, vocês viram que eu falei as idades? 26, 30, 31, então quer dizer que dos 18 até os 26 dá para fazer várias faculdades, dá para fazer medicina, dá para fazer direito, dá para fazer psicologia,
Temos uma psicóloga aqui no nosso meio também, né, Kelly? Deus abençoe a sua vida e cumpra o desejo do seu coração. E é isso. Então, se prepare e deixa que Deus vai se responsabilizar. O que eu tenho observado é quando as pessoas acham que tem uma chamada de Deus, eles querem parar tudo. Para tudo. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Não, eu tenho um chamado de Deus, então eu não vou fazer nada. Não é assim que funciona, né? Você precisa se preparar. Amanhã depois Deus precisa de você. Deus pode precisar de você na política. Deus pode precisar de você num grande centro, numa ONG, numa casa de recuperação. Deus pode precisar de você no hospital, numa área na psicologia. Mas para isso, você tem que se preparar. Tem que estudar e aguardar até que se cumpra o momento de Deus na sua vida. Glória a Deus. Já aproveitando esse assunto, tem uma pergunta que é um pouco parecida. O que Jesus exige de nós em relação às metas relacionadas a estudo e trabalho, crescimento pessoal? Essas preocupações devem ser completamente renunciadas? E como relacionar o material com o espiritual? É o que nós estamos aqui falando desde o início. Se você ligar os pontos, você vai falar que vai observar que essa pergunta já foi respondida aqui nos tópicos que foram lidos. Tá? A renúncia é renunciar ao pecado. O restante você tem que fazer. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, se formar. Não quero que você seja o melhor aluno na sua sala. Foi o que eu falei já na nossa escola dominical aqui. Não quero que você seja o melhor aluno, o primeiro aluno na sua sala. Se Deus deu inteligência suficiente para isso, glória a Deus por isso. Se não, não precisa. Mas esteja entre os 10 melhores dentro da sua sala de aula e com testemunho de cristão, que isso é importante. A próxima pergunta diz que esse tema, de certa forma, acima de qualquer coisa, ele se trata de uma análise pessoal, né, uma autoanálise. E como fazer essa autoanálise, né, como deixar que Jesus molde o nosso caráter através disso, como deixar que Jesus nos ajuste. Ajustar ele com relação à chamada, você fala? E também como pessoa, né, no caráter. É assim, uma coisa que nós precisamos observar é importante. Deus, ele não muda personalidade. A personalidade, a pessoa ser colérico, fleumático, e tem mais outras duas que não me vê a memória agora. Sanguíneo, tá? Isso é controlado pelo Espírito Santo. O seu caráter, o Espírito Santo muda. O mau caráter, as más ações, as más atitudes, isso o Espírito Santo transforma. Então, se você tem alguma tendência ruim dentro de você, algum pensamento ruim, alguma coisa que te leva, por exemplo, à bebedeira, ou ao uso de drogas, ou à prostituição, ou à pornografia desenfreada, ou a outras coisas que vêm a te assolar e te incomodam, essas coisas que faz parte do seu caráter precisam ser mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira autoanálise que nós temos que fazer é como é que está o meu caráter diante de Deus. Eu sou uma boa pessoa? Eu faço bem? Ou o meu desejo é um desejo pecaminoso, é um desejo ruim, eu só quero ver o mal das pessoas? Então, se você quer ver o mal das pessoas, é um desejo pecaminoso, isso precisa ser mudado. Isso é mudado quando realmente nós nos colocamos diante de Deus e recebemos o Espírito Santo dentro da nossa vida. E é importante a gente deixar Jesus fazer essa mudança na nossa vida, porque ter problemas como desvio de caráter ou problemas na personalidade podem nos afastar de Deus. Até mesmo se você tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, leitura da palavra, você ter esses problemas e você não se autoavaliar e deixar que Jesus molde isso, ainda assim pode te impedir de ter intimidade com Deus. Isso aí, eu quero acrescentar uma questão. Uma vez eu vi uma pregadora falando a respeito disso, e ela falava assim que ela era líder do trabalho de oração, ela estava envolvida com a liderança do ciclo de oração, mas chegava em casa, era completamente diferente, porque o espiritual é vertical, mas tem aquilo que é horizontal, que é comportamental, e que isso é diferente da parte espiritual. Você pode ser muito forte espiritualmente, mas o comportamento é que precisa ser moldado. A próxima pergunta se refere a esse mês de setembro, né, que estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio.
e o que Jesus exige de nós no que se diz respeito a ajudar as pessoas com esse tipo de problema, não só no mês de setembro, mas sempre. O mês de setembro, ele é chamado de mês, ou leva a denominação de amarelo, não é por acaso, né? Porque o amarelo é alerta. Ninguém levanta um dia de manhã e fala assim, hoje eu vou tirar minha vida, do nada, né? A pessoa que está em depressão e vai cometer suicídio, ela emite sinais na sua casa. E isso, nós precisamos estar atentos. Ela emite sinais para os amigos. A pessoa que fica muito tempo presa dentro do seu quarto, a pessoa que não almoça direito, a pessoa que não janta, a pessoa que não quer comer, que vive isolado, né? Isso é sinal de depressão. E isso pode levar a pessoa ao suicídio. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Nós estamos falando de 800 mil, mais de 800 mil pessoas por ano que tiram a sua vida por uma bobeira, por coisa fútil. E pessoas de 15, 16, 17 anos, jovens e adolescentes principalmente. E eu me estarreci esses dias, quando minha esposa estava acompanhando o jornalismo, uma criança de 9 anos, porque a sua mãe tirou o videogame dela, ela simplesmente foi conseguiu varar pela janela da cozinha e se atirou do 3º ou 4º andar e acabou tirando a sua vida. 9 anos de idade. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que estar observando muito, os jogos hoje, esses jogos online, PS4, PS5, Nintendo, essas coisas, tem muitos jogos que dá para você jogar, mas a maioria deles, 80%, eu vou até arriscar um pouquinho mais, 90% dos jogos que ali estão, são jogos que levam a pessoa à dependência. É como se fosse uma heroína, um crack, uma cocaína, uma maconha. A pessoa fica viciada, fissurada naquilo. Ela se desliga do mundo real para viver no mundo fictício. E esse mundo fictício acaba levando aquela pessoa a cometer esse tipo de atrocidade, né? Outra coisa muito em voga também é o bullying. E isso são coisas que, quando eu estudava também, a gente tinha um apelido. Eu era magro, o pessoal chamava de magrelo, magrão, magrinho, cotonete. Isso é normal, sempre existiu. Só que parece que hoje, as pessoas, quando são chacoteadas, não gostam disso, se fecham como ostras, aí não querem participar da escola, querem mudar de escola, muda de escola, mas o problema continua, o problema persegue. Então, são coisas que a gente precisa ser tratado. Às vezes, só a oração não resolve nesse caso. A oração é boa, sim, é boa, mas um acompanhamento psicológico é interessante, psiquiátrico até mesmo, dependendo do grau que a pessoa está, é importante. E não podemos simplesmente ignorar esses profissionais. Eles estão aí para ajudar. É um momento difícil na humanidade. Nós estamos falando de 800 mil pessoas. Nós estamos falando de aproximadamente hoje, nós temos 150 mil habitantes em Atibaia, 4 cidades e meia de Atibaia são exterminadas por ano em suicídio. 4 cidades e meia Atibaia são exterminadas por ano só no suicídio no mundo. Então é uma coisa que precisa ser acompanhada de perto. Então o mês de setembro é um mês amarelo porque os sinais de alerta estão sendo emitidos. Veja os sinais, veja lá na sua casa, a sua criança, o seu adolescente, o seu menor, o seu jovem na sua casa. Pessoas de idade mais velhos também passam pelo mesmo processo. Isso não atinge só jovens e adolescentes e crianças, atinge qualquer tipo de pessoa. Um desamor, um caso amoroso rompido, a morte de alguém, a perda de um emprego, enfim, várias coisas, né, são fatores preponderantes para levar a pessoa ao suicídio. E como é setembro, né, nós paramos em setembro, mas muitas vezes as pessoas falam, setembro é mês de prevenção, tal, isso e aquilo, mas o principal, acompanhamento. Veja na sua casa, veja o seu jovem, a sua criança, não deixe ele muito tempo ligado na internet, não deixe ele varando as madrugadas jogando, não deixa não deixa, esses jogos RPG de segunda pessoa aí, essas outras coisas que tem aí, isso é tudo demoníaco, e tem uma influência muito grande na vida das pessoas para praticar todo tipo de coisa errada, e principalmente levar a pessoa à depressão, e da depressão para o suicídio rapidinho.
Então, observe isso, observe a sua criança. Se for preciso desligar a sua internet na madrugada, desligue. Pegue o roteador, coloque debaixo do seu travesseiro, mas não deixe a internet ligada, porque ele não tem como jogar. Né? Então, pastor, quais seriam as suas considerações finais a respeito do que Jesus exige de nós jovens? O que ele exige da nossa vida? Uma vida, eu tenho observado ultimamente no nosso país, vamos falar de Brasil, quando uma pessoa faz alguma atitude honesta, alguma atitude certa, por exemplo, achou um pacote de dinheiro e devolveu para o dono, todo mundo fica estarrecido. Aí vem aqueles comentários daquelas pessoas, se fosse eu que tivesse achado, eu não devolvia. Então você precisa de mudança dentro da sua vida. Então, o que nós precisamos dos nossos jovens? Nossos jovens não é porque eles são filhos de crente, são crentinhos, porque os seus pais são da igreja, são pastores, você é salvo, não. Nós precisamos aceitar a Jesus como Salvador da nossa vida, a cada instante, mudar as atitudes, pensamentos, ações, palavras, ser realmente uma pessoa como aquela mulher no capítulo de número 4 do segundo livro de Reis, a Sunamita. Eliseu passava na frente da casa dela, ela falava assim, olha, eu vejo que esse homem que passa aqui na frente da nossa casa é um santo homem de Deus. Por quê? Por causa de vestimenta? Não, por causa de comportamento. Então, jovens, vocês que querem realmente ser um diferencial na casa do Senhor, no meio da sua família, nessa geração, foi o que eu falei, Deus pode sacar um jovem aqui hoje e fazer com que esse jovem seja o diferencial no mundo. Deus pode levantar um dos maiores pregadores do evangelho aqui nesta noite. Deus pode levantar aqui o maior ganhador de almas aqui para o seu reino nesta noite. Pode levantar, mas para isso, comportamento, é o seu comportamento, as suas atitudes. Aquilo que a nossa irmã Rebeca falou, que a irmã nos de oração, nível espiritual excelente, fala em mistério, profetiza, né, glorifica, exalta o Senhor, o culto é uma bênção, mas quando chega em casa, o seu comportamento, o seu caráter não foi mudado. Então, é comportamental, a primeira coisa, mudar, dá uma olhada na sua atitude, né? Eu não estou falando só de vestimenta, não, eu estou falando do seu comportamento lá fora, como você se porta lá fora, na igreja, no meio da sua vizinhança, no meio dos seus amigos, quando você está reunido com seus amigos, na escola ou na faculdade, né? Quer falar besteira, quer falar palavrão, eu não quero ser diferente, não faça isso não. Não, pelo contrário, hoje as faculdades ela tem uma certa liberdade de expressão, e eu lembro que ali na FAAT, nós nos reuníamos no intervalo, ali, com pessoas de várias denominações, e fazíamos um culto ali na hora do intervalo. A gente cantava, orava, glorificava o Senhor ali, e anunciava o Evangelho. Faça isso, seja o exemplo dos fiéis. Engraçado, eu me lembro, quando Paulo, ele escreveu a Timóteo, Timóteo era um jovem, e Paulo falou assim, ô Timóteo, sê exemplo dos fiéis. Ou seja, você vai ser exemplo de quem? De Marcos, que escreveu o Evangelho, você vai ser exemplo de Lucas, que também escreveu um dos Evangelhos. Seja exemplo para essas pessoas, uma pessoa nova. Deus estava chamando ele para que ele fosse, Paulo estava incentivando ele para que ele fosse exemplo daquelas pessoas que já estavam ali, de cãs brancas, que já tinham passado e já tinham feito aquilo que eles fizeram, que foi escrever o Evangelho e trazer tantos testemunhos muito bons para as nossas vidas. Então você que quer realmente saber qual é o plano de Deus que Ele tem para a sua vida, né? Primeira coisa, dá uma olhada no seu comportamento. Veja como você é na escola, no trabalho, até mesmo dentro da igreja, como você obedece aos seus pais, honra teu pai, honra tua mãe, e aí depois disso, você pode ter certeza que na hora de Deus, no momento dele, as coisas vão acontecer na sua vida para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? E assim a gente agradece a oportunidade, que Deus continue abençoando o pastor Itamar, obrigado por ter aceitado esse convite, e espero que tenha edificado a vida dos irmãos, como edificou a minha. E quero devolver a oportunidade para a irmã Maiara. Só uma coisinha. O pastor Itamar está dirigindo ali a congregação dos Cerejeiras. Onde é que se localiza, pastor?
Ela fica na Avenida Prefeito Antônio Júlio Garcia de Toledo Lopes, número 1680. Nossos cultos ali são quartas, sextas e domingos, e na escola dominical a partir das 9 horas da manhã. Você é nosso convidado, participe conosco. Eu também quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado pelo convite. Rebeca, Renata, irmã Kelly, irmã Maiara, ao nosso pastor editorial, pastor Lelis Washington Marinhos. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de poder estar aqui, poder falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e transforma caráter, viu? Ele muda comportamento. Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.